Bom, hoje a gente vai fazer com o Grasshopper um Tensy Grid. O Tensy Grid foi patenteado por Mr. Bankfuller na década de 60 e é um anagrama dessas duas palavras, tensional e integridade, né? Integridade tensional. Bom, vamos lá. A gente vai abrir o Grasshopper e o Rhinoceros. O Grasshopper vai estar com o Canguru 2, né? A gente vai usar o Canguru 2 e vai fazer 100% paramétrico, ou seja, 100% no Grasshopper. Então a gente vai na aba Vetor, vamos pegar um ponto de construção, fica um pontinho aqui, a gente vai copiar e colar o ponto, só que agora a gente vai variar ele na diagonal. Eu cliquei duas vezes, fiz um slider de 10 e vou variar ele em X, Y e em Z. Então eu peguei aqui dois pontos. Agora eu vou fazer uma box, uma caixinha, um cubinho com dois pontos. Eu clico duas vezes, digito box, vou pegar aqui box com dois pontos. Aí eu ligo na entradinha A. Eu ligo os meus dois pontos, fiz o cubinho. Para tirar esse planinho aqui, tem um truque. Eu digito XY, que é o plano, né? Então eu pego o plano, ligo o plano e desligo o plano. Aí some aquele planinho que está aqui na minha origem. Bom, feito isso, agora eu vou precisar fazer as diagonais e vou pegar as arestas do cubo. Para as arestas, né, eu vou explodir, né, meu B-Wrap. Aqui é o Desconstruct B-Wrap. B-Wrap é a casca, né, só de um sólido, do cubo sólido, seria pegar só a casquinha. E tem um outro componente muito legal que é o Box Corner. Vai me dar todos os pontos. Aqui, Box Corner, ele vai me dar todos os pontos do cubo, né? Então aqui eu vou pegar só as arestas, vou digitar line, pegar uma linha que seria esse, vou desligar o meu cubo, vou desligar com o botão direito, eu desligo a entidade. Eu desliguei todo o componente, deixar ele visível e invisível é uma coisa. Então aqui eu tenho os pontos. Agora eu vou pegar um line, dois pontos, digito line, vou pegar esse line com dois pontos e vou fazer as diagonais. Então vou pegar a letra A, que seria ABCD, com a letra E, não, com a letra D, com a letra F. Então isso, fiz uma diagonal aqui, vou copiar e colar, vou pegar o ponto B, sempre no mesmo sentido, né? E Ctrl C, Ctrl V. Agora vem a letra C com a letra H e por último, que ficou faltando, né? Ctrl C, Ctrl V, a letra D com a letra E. Pronto, fiz todas as diagonais. Não preciso mais dos meus pontos, vou apagar todos os pontos. Aqui com a barra de espaço eu ilumino e deixo eles cinza, quer dizer que eu não preciso mais deles, né? Foram só elementos de construção. Aqui eu vou ter minhas barras e aqui vou ter meus cabos, né? Então para o canguru eu vou convergir tudo isso por uma entidade que se chama line, que vai me juntar todas essas quatro linhas com a tecla Shift e eu desligo essa daqui. Então aqui eu tenho os meus cabos e as minhas barras. Quem vai fazer as forças aqui no canguru o canguru está aqui, ele tem a engine, que é um motorzinho físico,
e tem essa lampadinha que vai mostrar todas as forças, né? A força que eu vou usar é uma força de linha, né? Uma força elástica para as linhas. A minha força de barra, ela não sofre alteração, né? Aqui eu vou precisar de um fator de 1000. Então aqui estão todas essas forças aqui. Eu vou iluminar, Ctrl G, e vou escrever com o botão direitos. Seriam as minhas barras, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, né? O mesmo componente, só que só com uma pequena alteração, né? A linha entra, né? Só que agora eu vou medir ela com o componente length e vou multiplicar ela por um fator, né? Vou digitar um slider e vou multiplicar em matemática. Eu vou pegar, bom, aqui tanto faz, e aqui o coeficiente, quando for 1, a pretensão nos cabos é 0, né? E também vou copiar a minha força dos cabos, deixar ela um pouquinho diferente da outra. Então aqui eu ilumino tudo, Ctrl G, aqui eu tenho os meus cabos do Tacy Grit. Muito bem, agora vamos lá. Todas essas forças vão converger aqui. Então eu vou precisar de um componente que junta tudo isso, que é o merge, né? Eu vou colocar as duas forças, né? Repara que ele sempre aumenta uma, e vou colocar na entrada das forças aqui do canguru. E aqui eu vou colocar as barras com o shift e os cabos, e vou colocar eles também para ficarem visíveis, né? Aqui eu posso dar um zoom e tirar. Muito bem. Para disparar o canguru, eu vou usar o Boolean Toggle, né? Boolean Toggle. Pronto. E colocar aqui no reset. Ele já está funcionando. A minha geometria de entrada e saída seriam linhas, né? Line. Então aqui já está feito. Se eu disparar aqui com a força com fator 1, vocês vão ver que eu já tenho aqui a deformação, né? Do meu cubo. Ele já está. Agora eu preciso distinguir aqui o controle. Eu preciso apagar as forças de entrada, né? As linhas de entrada. E vamos ver aqui minha saída, né? Então aqui eu dou reset. Você vai ver que o meu cubo, quando começa a funcionar, ele deforma. Se eu voltar aqui a pretensão igual a 1, né? Ele deforma menos, né? Ó, aqui deforma. E aqui também eu controlo as minhas forças, né? Então tá funcionando. Agora eu vou separar aqui minhas linhas de saída. Se eu vir aqui e colocar o canguru, ele mistura muitas linhas. Eu não tenho 31 linhas aqui. Ele vem com componente de remover linhas duplicadas, né? Se eu colocar esse componente aqui, vou deletar, vocês vão ver que minhas linhas diminuíram, né? E eu tenho linhas maiores, que são as diagonais, e as linhas menores, né, que seriam os meus cabos. Eu vou colorir elas diferentes, mas eu vou separar essas listas, né? Eu quero só as primeiras 4 linhas para diferenciar.
eu vou colocar um pipe para mostrar ela diferente dos meus cabos, assim ficou mais visível, né? Então vamos lá. Na aba matemática eu vou pegar um componente que divide as minhas linhas, né? Então é o split list, né? Eu posso pegar aqui o componente split list, né? E eu vou dividir ela aqui, né? Em duas listas, né? Então eu posso pegar aqui e dividir ela em duas listas, né? Pronto. Agora aqui eu vou ter duas linhas, né? 3, pronto, tenho minhas 4 linhas. E aqui eu vou colocar um pipe, né? Um pipe. E eu vou colocar, bom, o raio está muito grande, vou colocar um slider. Pronto. Aí eu consigo diferenciar as minhas linhas dos cabos, certo? Então ótimo, vou esconder esse. E agora quando eu acionar aqui, vocês vão ver o Tense Grid funcionando, principalmente quando eu variar as tensões aqui. Eu tenho o Tense Grid. Posso colorir, né, esses cabos, posso fazer várias geometrias aqui, mas sempre dividindo entre barras e cabos, né, removendo, às vezes, conforme a sua construção geométrica, você pode ter pontos duplicados ou linhas duplicadas. Então o Canguru sempre vai dar uma lista bem confusa. É preciso vocês separarem o joio do trigo, né? Eu posso também colorir isso aqui, posso separar por comprimentos, né? Mas em tese é muito simples vocês fazerem um Tense Grid. Ele é a base das nossas células, da nossa coluna, dos nossos ossos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like aí, de ter feito o seu Tense Grid. Obrigado, até a próxima aula.